Muito bem, meu amigo, minha amiga. Ainda no assunto benefício de prestação continuada, como já vimos assistindo anteriormente, né? Dentro de benefícios de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, neste módulo falaremos sobre o requerimento. Pois é, né? Dentro do regulamento tem os detalhes acerca do requerimento deste benefício. Como se faz o requerimento, quais são as regras, e é sobre esses detalhamentos que iremos tratar hoje, tá certo? Então vem comigo para a tela, vamos ver como é feito o requerimento. Já sabemos o que é o benefício, quem tem direito a ele, quais são as características desse benefício, e agora vamos ver como formalizá-lo, né? Como requerer tal benefício. Vem comigo para a tela. Muito bem. Falaremos, portanto, agora sobre o requerimento. Vamos lá, então. O benefício de prestação continuada, lembrando que estamos falando do BPC da LOAS, né, o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, ele poderá ser requerido. Bom, primeiro, por meio dos canais de atendimento do INSS. Os canais de atendimento da Previdência Social, né, os canais de atendimento do INSS, e também outros órgãos autorizados para esse fim. Tá ok? E quem que vai definir os órgãos que serão autorizados para esse fim? Ora, serão definidos em ato do ministro do Estado da Cidadania, tá certo? Ministro do Estado da Cidadania é que vai prever quais serão aí os órgãos autorizados para esse fim. Alguém pode perguntar, mas professor, esse benefício não é previdenciário? Não seria o ministro de Estado da Previdência e Trabalho? Resposta: não. Trabalho e Previdência, não. Volta para mim. Nós já vimos na aula passada que, em que pese o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, que cuida de benefícios previdenciários, em que pese ele ser o responsável, né, pela concessão e gestão deste benefício, na verdade ele é um benefício assistencial. O benefício de prestação continuada ele é assistencial, e os benefícios assistenciais, ainda que estejam sendo concedidos pelo INSS, né, que é vinculado ao Ministério do Trabalho e Previdência, mas, na verdade, os benefícios assistenciais, eles estão sob o comando do Ministro de Estado da Cidadania, sob o Ministério da Cidadania, é ele quem cuida de assistência social. Por isso que pode ser concedido aí, requerido por meio dos canais de atendimento da Previdência Social, do INSS, que é quem faz a gestão operacional, mas também por outros órgãos autorizados para este fim. E quem irá autorizar não é o Ministério do Trabalho e Previdência, né? É o Ministério da Cidadania, responsável pelos benefícios assistenciais, tal qual o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. Vamos seguir. Olha só. Os formulários utilizados para o requerimento do benefício, então, teremos formulários, serão disponibilizados por meio de sítios eletrônicos, dos sites, né? Dos sítios eletrônicos, conhecidos aí por todos como sites de internet, do Ministério da Cidadania, que é quem cuida dos benefícios aí, é quem cuida da assistência social, né? Site do INSS ou de outros órgãos que sejam autorizados a disponibilizar os formulários. Autorizados por quem? Pelo Ministério da Cidadania, ou, neste caso, até pelo próprio INSS. Vem comigo. Então, os formulários serão disponibilizados onde? Né? Como é que as pessoas vão fazer o requerimento desse BPC LOAS? Ora, por meio de formulários que serão disponibilizados eletronicamente por meio de sites, ou, como diz aqui a lei, sítios eletrônicos. Né? Esses sites, esses sítios eletrônicos, né, estarão, portanto, esses formulários disponibilizados nesses sites do Ministério da Cidadania, do INSS ou em órgãos autorizados para disponibilizar tais formulários, seja pelo Ministério da Cidadania, seja pelo INSS. Fechado? Vamos seguir. Muito bem. Observações. Vamos a elas. Os formulários que mencionamos aqui para o requerimento do BPC, da LOAS, os formulários, vamos marcar em amarelo aqui,
utilizados para o requerimento do benefício deverão ser disponibilizados de forma acessível, ok? Deverão ser disponibilizados de forma acessível. Na hipótese de não ser o requerente alfabetizado, olha só uma situação excepcional aqui, ou de estar impossibilitado de assinar o respectivo requerimento, será admitida a aposição da sua impressão digital. Pois é, colocar o dedinho lá para fazer ali as vezes de sua assinatura. Neste caso, deverá ser feito na presença do funcionário, do respectivo órgão que for receber o requerimento, seja o INSS, seja o Ministério da Cidadania, sejam os órgãos por eles indicados, ok? Então, vamos lá. Normalmente o próprio INSS, que é quem está aí autorizado atualmente a fazer esta concessão. Perfeito? Então vamos seguir. Lembrando que os formulários devem estar disponíveis de forma acessível, como vimos, né? E, não sendo alfabetizado ou na impossibilidade de assinar o pedido, a impressão digital ela é aceita, tá certo? Como vimos aqui, desde que seja feita a posição da impressão digital na presença do respectivo funcionário responsável pelo recebimento, segundo aí autorizado pelo INSS ou pelo Ministério da Cidadania. Vamos seguir. Mais observações aqui para vocês sobre o requerimento do BPC-Loas. Olha só. A existência de um formulário próprio, né, e existe um formulário próprio, seja um formulário digital, seja um formulário em papel, a existência de formulário próprio não impede, olha que interessante isso, não impedirá que seja aceito qualquer requerimento pleiteando benefício, qualquer, mesmo que não seja no formulário padrão, tá? Desde que nele conste todos os dados imprescindíveis ao seu processamento, ou seja, mesmo que não seja utilizado o formulário padrão, mesmo assim, basta que será aceito desde que conste nele pelo menos os dados imprescindíveis ao processamento. Aqueles obrigatórios e necessários para que o servidor faça a análise e possa analisar a concessão. A apresentação de documentação incompleta, isso é importante para a sua prova, e eu vou marcar aqui, pode cair na sua prova. E no caso do segurado apresentar, do interessado, né, do requerente apresentar a documentação incompleta. Neste caso, haverá um indeferimento sumário? Não. A documentação incompleta não constitui motivo de recusa liminar do requerimento do benefício. Tranquilo? Ou seja, o simples fato de a apresentação da documentação estar incompleta, então o funcionário responsável por recebê-la deverá solicitar, né, intimar o requerente para que complemente tais documentos nos prazos legais, mas nunca indeferir por documentação incompleta. A documentação incompleta não é causa de indeferimento sumário, indeferimento liminar do pedido. Deve-se, portanto, oportunizar que tal documentação, uma vez indicados os documentos que faltam, possa se dar a oportunidade ao requerente de complementá-los. Tá certo? E como disse anteriormente, ainda que existam formulários padronizados, eles não são necessariamente e obrigatoriamente, não devem ser utilizados de forma exclusiva, né? Basta que o segurado, o interessado, na verdade, não segurado, o requerente, né, aquele que está efetuando o pedido do BPC-Loas, basta que ele apresente o requerimento, né, da forma que lhe convier, desde que contenha todas as informações indispensáveis, como vimos, para o processamento do pedido. Tá bom? Então, existem formulários padronizados, mas em não sendo padronizado o formulário apresentado, ainda assim deverá ser aceito se contiver as informações necessárias. Vamos seguir. Olha só. Mais observações sobre este assunto, tá, pessoal? Vamos lá. Na hipótese de ser verificado que a renda familiar mensal per capita, por pessoa per capita não atende aos requisitos de concessão do benefício. Então, se não atendeu aquele requisito, por exemplo, de ser aí
menor ou igual a 1/4 do salário mínimo. Veja, neste caso, não atendeu aos requisitos de concessão, aí sim o pedido deverá ser indeferido pelo INSS, sendo desnecessária qualquer avaliação de deficiência. Por quê? Ora, a avaliação da deficiência é uma etapa posterior à análise do critério de renda. Nós sabemos que o principal critério para que o idoso ou a pessoa com deficiência tenha direito a receber o BPC-LOAS é a questão de renda, né? Nós sabemos que ele não tem que ter condições de prover a própria subsistência, nem tê-la provida por sua família. Assim entendido aqueles cuja renda mensal familiar per capita seja igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo mensal. Essa é a regra geral, né? Vimos que há outros critérios que podem vir a alterar este limite para até meio, no máximo meio salário mínimo, mas regra geral, né, tem que ser menor ou igual a 1/4 do salário mínimo. Ora, se nem este requisito de renda foi atendido, não se deve perder tempo fazendo uma perícia na pessoa com deficiência, né? Não se deve fazer aí uma avaliação da deficiência para saber se é uma deficiência de longo prazo, se a pessoa realmente é deficiente, porque independentemente de ela ser deficiente ou não, de ser uma deficiência de longo prazo ou não, se ela já não atendeu o primeiro dos requisitos, que é o requisito de renda mensal familiar per capita igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo, se nem isso atendeu, não há por que prosseguir com o processo para a etapa pericial ali de avaliação física, social, né? Nada disso. Já indefere pelo requisito, sendo, portanto, desnecessária qualquer avaliação física quando o requisito renda já não for suficiente para que a pessoa possa ter direito ao benefício. Tá bom? Seguindo, pessoal, voltando para a tela, olha só. Para a concessão do benefício de prestação continuada, que é o que estamos vendo aqui, poderão ser utilizados outros elementos probatórios. Outros elementos probatórios, né? Além daquela declaração que se faz da renda mensal familiar per capita, da condição de miserabilidade do grupo familiar e também da sua situação de vulnerabilidade, conforme dispuser regulamento. Vamos marcar bem isso aqui? Vamos lá. Regulamento. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que, além do requisito objetivo da renda mensal familiar per capita ser menor ou igual a 1/4 do salário mínimo, além desse critério objetivo, temos um outro critério que poderá ser trazido pelo regulamento. A lei diz que o regulamento é que pode cuidar disso. A lei dá ao regulamento o poder de criar outros critérios para que se possa, aí, outros elementos para que se possa analisar outros elementos probatórios da condição de miserabilidade e vulnerabilidade daquele grupo familiar, tá certo? Então, às vezes o grupo familiar, mesmo que a renda per capita, né, renda bruta mensal per capita familiar, ainda que ela não seja suficiente para a concessão do benefício, se houver disposição em regulamento, criando outras situações para se apurar as condições de miserabilidade do grupo familiar e da respectiva vulnerabilidade deste grupo, e se tais requisitos forem cumpridos pelo grupo familiar, eles também poderão receber o benefício. Mas lembrem-se, tem que ter uma previsão em regulamento de quais serão, né, esses outros elementos probatórios necessários para provar miserabilidade e vulnerabilidade. Quais são os critérios de miserabilidade e vulnerabilidade que deverão ser provados por meio desses outros elementos de prova, certo? E tudo isso tem que estar previsto no regulamento para que possa ser implementado. Mas, de forma resumida, sim, pessoal, além do critério objetivo renda, existe um outro critério que o regulamento pode trazer para que possamos analisar outros elementos probatórios, como disse, de miserabilidade e vulnerabilidade. Nem sempre somente a análise, né, ali da renda mensal familiar per capita é suficiente para detectar se uma família é ou não miserável, é ou não vulnerável. Fechado? Vamos seguir. Muito bem. Olha só. Mais observações aqui sobre o requerimento do BPC-LOAS. O que nós temos aqui? Olha só.
a concessão do benefício à pessoa com deficiência. Então estamos falando aqui da concessão do BPC Loas a uma pessoa com deficiência, né? Ficará sujeita à avaliação de deficiência e ao grau do impedimento. Nós já vimos que só serão analisados a avaliação de deficiência e grau de impedimento se ele passar pelo primeiro filtro, que é o filtro da renda, né? Renda mensal familiar per capita, que tem que ser aí dentro dos requisitos previstos na lei. Pois bem, se ele não passar no primeiro filtro de renda, ele já nem vai para avaliação física, avaliação de deficiência e grau de impedimento. Mas se houver aí, se ele cumprir os requisitos de renda para obter o benefício, aí ele vai para a segunda etapa, tá certo? Então, tá aqui, ó, a segunda etapa, que é a avaliação da deficiência e a da avaliação aí do grau de impedimento, tá bom? E quais serão aí os critérios utilizados nessa avaliação de deficiência e de grau de impedimento? Ora, são avaliados com base nos princípios da Classificação Internacional de Funcionalidades, Incapacidade e Saúde, que é o CIF, tá? Então serão avaliados a avaliação de deficiência e de grau de impedimento com base no CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, estabelecida pela resolução da OMS, número 54.21, o que pouco importa para a prova de vocês, aprovada pela 54ª Assembleia Mundial da Saúde em maio de 2001. Isso também não importa para a prova de vocês, tá bom? Vamos seguir aqui. As avaliações da deficiência e do grau de impedimento, vamos marcar isso, serão realizadas por meio de instrumentos desenvolvidos especificamente para esse fim. Pois bem, então para avaliar o grau de deficiência e o grau de impedimento, segundo esses critérios aqui de cima, tais avaliações serão realizadas por meio de instrumentos que serão desenvolvidos especificamente para esse fim, tá certo? E quem vai instituí-los é um ato conjunto do Ministro de Estado da Cidadania, que cuida dos benefícios assistenciais, né? E o presidente do INSS, que é quem está responsável pela concessão deste benefício. Tranquilo? Muito bem. Isto posto, vamos passar aqui para mais uma informação sobre o requerimento do BPC Loas. Olha só. Vou pegar a caneta aqui, marca texto. A avaliação da deficiência e do grau de impedimento será realizado por meio de duas avaliações. Uma avaliação social e uma outra avaliação, que é a avaliação médica, tá certo? E quem que realiza a avaliação social? A avaliação social são os assistentes sociais do INSS. E as avaliações médicas, atualmente, pela Perícia Médica Federal. Não são mais peritos do INSS. Agora é a Perícia Médica Federal. Isso para a prova é muito importante, pessoal. Então vejam, é importante vocês saberem que a avaliação da deficiência e do grau de impedimento serão feitos por meio de avaliação social e por meio de avaliação médica. A avaliação social feita pelos assistentes sociais do INSS. E a avaliação médica? Não são mais feitas por peritos médicos do INSS, não. Agora, essa carreira foi transformada em peritos médicos federais. Então, enquanto a avaliação social ela é feita por assistentes sociais do INSS, na avaliação médica ela é feita pela Perícia Médica Federal. Fechado? Vamos seguir. Muito bem. O que será feito? O que faz a avaliação social? A avaliação social, ela considera fatores ambientais, sociais e pessoais do requerente. Enquanto que a avaliação médica, vamos marcar aqui em vermelho, enquanto que a avaliação médica considerará as deficiências
nas funções e nas estruturas do corpo. Veja, a avaliação social refere-se, portanto, a análise de fatores ambientais, sociais e pessoais do requerente, enquanto que a avaliação médica considerará as deficiências nas funções e nas estruturas do corpo. E as duas, tanto a social quanto a médica, as duas considerarão qual que é a limitação do desempenho de atividade e qual é a restrição que tal deficiência na função, no corpo, de caráter social, pessoal, ou seja, qual é a limitação, restrição que será causada neste requerente em relação à sua participação social, segundo suas especificidades. Então vejam, memorizando aqui, a avaliação social, ela trata de fatores ambientais, sociais e pessoais. A avaliação médica, simplesmente ela vai analisar as deficiências, sejam das funções, sejam das estruturas do corpo, e tanto a social quanto a médica vão considerar a limitação que decorreu dessa deficiência no desempenho de atividades e qual foi a restrição que causou na participação social, segundo suas características específicas, suas especificidades. Tranquilo? Então é importante saber que existe a avaliação social e a avaliação médica. A avaliação social pelo assistente social do INSS, a avaliação médica pelo perito, né, da Perícia Médica Federal, tá certo? Vimos o que será averiguado pela avaliação social, condições sociais, pessoais, né, basicamente, né, e ambientais, enquanto a avaliação médica, ela foca na deficiência, seja na deficiência das funções, seja na deficiência das próprias estruturas do corpo, tá certo? E tanto a social quanto a avaliação médica, elas devem verificar o quanto isso vai impactar, prejudicar, restringir, limitar uma vida plena em igualdade de condições com as demais pessoas, com base nas especificidades daquela limitação, daquela restrição. Tá certo? Vamos avançar. Olha só, tanto o Ministério da Cidadania, que disse que cuida de questões relacionadas à assistência social, e o INSS, em que pese cuidar de questões relacionadas à previdência social, ele é quem faz a gestão do benefício BPC-LOAS, que é um benefício da Lei Orgânica da Assistência Social. Tanto o Ministério da Cidadania quanto o INSS, eles garantirão o quê? As condições necessárias para que sejam realizadas a avaliação social e a avaliação médica para que seja aí concedido ou não o BPC-LOAS. Então, como disse, pessoal, o INSS, ele é uma autarquia federal de caráter previdenciário. O INSS cuida de previdência social. Excepcionalmente, faz a gestão de um benefício assistencial, né, no caso aqui, o BPC-LOAS. Esse BPC-LOAS, em que pede ser um benefício assistencial, é gerido por um órgão previdenciário, que é o INSS. O Ministério da Cidadania é um órgão que cuida da assistência social. Então, tanto o Ministério da Cidadania quanto o INSS, vimos aqui, eles vão garantir as condições necessárias para que seja realizada a avaliação social, a avaliação médica, para fins de BPC-LOAS. Tá ok? O que é BPC-LOAS? Benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. Fechou? Mais informação para vocês sobre este requerimento. Vem comigo. Quando falamos de avaliação da deficiência, deixa eu pegar a caneta aqui. E quando falamos do grau de impedimento, essas avaliações têm dois objetivos principais aqui, ó. Quais sejam? Primeiro, comprovar a existência de impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Por quê? Porque sabemos que a pessoa com deficiência, para ter direito ao BPC-LOAS, tem que ter impedimento de longo prazo, né? Ou seja, quando seus efeitos são
iguais ou maiores a 2 anos. E também serve, tem por objetivo essa avaliação de deficiência e grau de impedimento, aferir qual é o grau de restrição, ou seja, o quão deficiente aquela pessoa é, né, para a participação plena e efetiva desta pessoa com deficiência na sociedade, decorrente da interação dos impedimentos, né, com as barreiras, com os impedimentos que vimos aqui acima, né, ó, física, mental, intelectual ou sensorial, com as barreiras diversas. Vamos entender isso então. Vem comigo, olha só. Opa, agora vem. Muito bem. Então o que nós vimos aqui, pessoal? Nós vimos que a avaliação física, a avaliação da deficiência do grau de impedimento, 2 objetivos principais. O primeiro objetivo é comprovar a existência de impedimentos de longo prazo, aqueles que perduram aí por pelo menos 2 anos, tá certo? Que é uma condição sine qua non. O que significa sine qua non? Condição sem a qual não se terá direito ao benefício. Uma das condições para que a pessoa com deficiência tenha acesso ao BPC-LOAS é que essa deficiência seja considerada de longo prazo, ou seja, que produz efeitos em períodos, né, não inferiores a 2 anos, né? Ou seja, iguais aí, ou superiores a 2 anos. E outra questão que vimos aqui, tem que se avaliar também, um dos objetivos dessa avaliação de deficiência e grau de impedimento, é avaliar qual é o grau de restrição, o quão grave é essa deficiência física, mental, intelectual ou sensorial, o quanto ela vai interferir na vida, no convívio, na interação com as demais pessoas, com a sociedade, e esses são os objetivos desta avaliação, tá certo? Tanto da deficiência quanto do respectivo grau de impedimento. Avançando mais uma vez, olha só. Na hipótese de não ser possível, é capaz que não seja possível prever a duração dos impedimentos de longo prazo. Ou seja, não tem como ter certeza se são ou não impedimentos de longo prazo, né? Mas se existir ao menos a possibilidade de que se estendam por longo prazo, o que é longo prazo mesmo? São aqueles que não sejam inferiores a 2 anos, tá certo? Então, se houver a possibilidade de se estenderem por longo prazo, o benefício, ainda assim, na dúvida, deverá, né, poderá, na verdade, ser concedido, tá? Por que poderá? Porque depende, né, do disposto em ato do ministro da Cidadania. Nestes casos, deixa eu apagar aqui. Neste caso, os beneficiários deverão ser prioritariamente submetidos, eu vou marcar aqui, a novas avaliações de deficiência, observado o intervalo máximo de 2 anos. Ok? Então, pessoal, vamos entender bem isso. Olha só. Nem sempre é possível prever que o impedimento será um impedimento de longo prazo. Tá certo? Nem sempre é possível prever. Então, vem comigo. Se não for possível prever com certeza que se trata de um impedimento de longo prazo, porque a Perícia Médica Federal fala, olha, eu não tenho certeza se esse será um impedimento de longo prazo, que perdurará, né, por um período não inferior a 2 anos. Eu não tenho certeza, mas é possível que seja. Neste caso, eu não tenho certeza, mas sendo possível, o benefício poderá ser concedido, né, nos termos do ato do ministro da Cidadania. No entanto, como ele foi concedido sem uma certeza absoluta de deficiência de longo prazo, então estas pessoas que tiverem o benefício concedido, sem que houvesse uma certeza absoluta de que se tratava de um impedimento de um longo prazo, apenas a possibilidade, mas não a certeza, eles deverão fazer prioritariamente, realizar prioritariamente neles aquela reavaliação aqui, né, submetido a novas avaliações de deficiência no prazo máximo de 2 anos. Ou seja, em até 2 anos no máximo, eles deverão ser reavaliados para verificar se de fato era impedimento de longo prazo ou não. Se na reavaliação da deficiência constatar que era de longo prazo, beleza. Se constatar que não era, aí, né, o benefício deixará de ser pago. Então vejam, né, nem sempre é possível prever com certeza
que se trata de um impedimento de longo prazo ou não, ou seja, aquele que produz efeitos aí por período não inferior a 2 anos. Ok. Não sendo possível, poderão conceder o benefício. Beleza. Mas terão que prioritariamente realizar em até 2 anos no máximo nova avaliação física nessas pessoas, nesses beneficiários. Tranquilo? Mamão com açúcar, o que parecia difícil ficou fácil e vai ficando cada vez mais, porque é só você aprender. Vem comigo. Mais observações para nós aqui nos atentarmos a detalhes importantes. O que nós temos aqui? Olha só. A avaliação da deficiência e o grau do impedimento, que estamos falando aqui do BPC-LOAS, claro, da pessoa com deficiência, né? A gente faz a avaliação de deficiência e grau de impedimento para a pessoa com deficiência. Pois bem, ele deverá observar os instrumentos de que trata o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Pois é, né? A partir da criação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a avaliação de deficiência e grau de impedimento devem observar e respeitar os instrumentos do próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, permitindo, inclusive, que outras políticas, isso aqui é importante, já explico para vocês, que outras políticas para a pessoa com deficiência se beneficiem destas informações. Vejam, uma vez que se apurar, né, o grau de impedimento, fizer a avaliação da deficiência, ou seja, fez a avaliação da deficiência, constatou o grau de impedimento, nos termos do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Pois bem, o Estatuto da Pessoa com Deficiência cria os instrumentos, os critérios, os parâmetros, as regras, as formas, os modelos para se constatar, avaliar-se a deficiência e também para se avaliar o grau de impedimento. Feito isso, constatado esse grau de impedimento, feita essa avaliação de deficiência, nos termos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, essas informações deverão ficar armazenadas em bancos de dados e deverão ficar disponíveis para beneficiar tais pessoas em outros programas sociais, assistenciais, destinados à pessoa com deficiência. Não haverá necessidade de se fazer nova avaliação física, nova avaliação de deficiência, nova avaliação de grau de impedimento a cada benefício assistencial que a pessoa com deficiência tiver direito. Não. Uma vez feita essa avaliação da deficiência e do grau de impedimento, tais informações ficarão armazenadas e poderão, inclusive, ser utilizadas para eventual concessão de outros benefícios que sejam destinados a tais pessoas com deficiência. Avançando, olha só. Sem prejuízo do compartilhamento das informações. O que é sem prejuízo? Né? É além do compartilhamento das informações sobre deficiência e grau de impedimento do beneficiário, né? O acesso à avaliação da deficiência e do grau de impedimento com a finalidade de permitir outras políticas para as pessoas com deficiência, para que delas se beneficiem, como a gente acabou de falar. Mesmo sendo possível essa tal utilização, olha o que nós temos aqui, ó. Depende de prévio consentimento do titular da informação. Tá certo? Ou seja, nós vimos que é perfeitamente possível utilizar as informações, né, da avaliação da deficiência e do grau do impedimento já apurados nos termos do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eles ficarão armazenados no banco de dados e poderão ser utilizados para a concessão de outros benefícios assistenciais. Mas tem um porém. Poderão? Poderão. Mas desde que, aí vimos aqui, seja feito o prévio consentimento do titular da informação. Ou seja, aquela pessoa deficiente que teve a sua avaliação de deficiência e do grau de impedimento feito e registrado, para que essas informações sejam utilizadas além do BPC-LOAS para outros programas assistenciais, é preciso um consentimento, uma autorização prévia daquela pessoa com deficiência que é o titular dessa informação aí. Beleza? Fechou? Então, pessoal, volta para a tela. Observações ainda. Mais observações, são muitas observações, porque eu gosto de trazer todos os detalhes para vocês, para que vocês nunca sejam surpreendidos na prova com uma das questões, com alguma questão que vocês nunca tenham visto. Olha só.
Este consentimento que nós falamos, né? Nós falamos que ele pode fazer um consentimento para que os seus dados sejam utilizados de deficiência e grau de impedimento a fim de concessão de outros benefícios assistenciais destinados à pessoa com deficiência. Ok. Este consentimento para que outros planos, programas, projetos assistenciais possam aí acessar suas informações poderá ser manifestado quando? No momento em que ele prestar tais informações, ou seja, no próprio momento em que ele está submetendo as avaliações da deficiência e grau de impedimento, ele pode, naquele mesmo momento, né, autorizar que tais informações sejam utilizadas para outros programas sociais, ou simplesmente quando vier fazer o requerimento de algum outro projeto, programa, né, alguma outra política pública. Então veja, vamos montar o quebra-cabeça. Nós vimos que as informações de avaliação de deficiência e grau de impedimento poderão ser utilizados para fins de outras políticas públicas destinadas à pessoa com deficiência. Vimos em seguida que para que isso ocorra, a respectiva pessoa com deficiência, que é a titular da informação, deverá dar um consentimento prévio para que essa informação seja utilizada. E agora vimos que, como é que será feito esse consentimento prévio? De duas uma. Ou no momento em que ele está fazendo a avaliação da deficiência e do grau de impedimento, ou no momento em que ele efetuar o requerimento ao benefício. Fechou? Vamos continuar. Um ato do ministro de Estado da Cidadania, um ato deste ministro de Estado da Cidadania, por que não é o ministro da Previdência, do Trabalho e Previdência? Porque aqui trata-se de um assunto assistencial. O BPC-LOAS, o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, é um benefício assistencial, portanto vinculado ao Ministério da Cidadania. Pois bem, o ministro da Cidadania, ele estabelecerá o quê? Diretrizes. Regras, né? Diretrizes para o escalonamento, a priorização e também os casos que eventualmente serão dispensados de reavaliações em razão da deficiência constatada. Tá certo? Então vejam. Quem vai decidir como será feito o escalonamento, como será feito a priorização ou quem será liberado de fazer aí estas avaliações, reavaliações físicas, né? Em razão da deficiência constatada. Ora, quem vai fazer com que isto possa se definir de uma forma ou de outra, criar as diretrizes, estabelecer as diretrizes, é o ministro de Estado da Cidadania. Portanto, o ministro de Estado da Cidadania é que irá estabelecer as diretrizes para que se possa analisar como é que será feito o escalonamento desses exames de deficiência, como será feita a priorização, quem tem prioridade de fazer o exame, já que não dá para fazer de todos e muito menos de todos ao mesmo tempo, quem terá prioridade e quando essas reavaliações serão dispensadas. Por quê? Porque não basta fazer a avaliação no momento do benefício. Há de se fazer reavaliações periódicas. Só que essas reavaliações podem ser, né, dispensadas, se assim dispuser em ato do ministro da Cidadania, elas podem ser priorizadas ou elas podem ser escalonadas. Quem determina o escalonamento, a priorização ou a dispensa da reavaliação é o ato do ministro de Estado da Cidadania. Ele é que vai estabelecer as diretrizes para que saibamos quem tem que fazer de forma escalonada, quem tem que fazer de forma prioritária e quem tem que fazer quem será dispensado de fazer a reavaliação de constatação aí da deficiência. Vamos seguir? Mais observações para vocês, vamos a elas. Na hipótese de não existirem serviços, olha só, temos uma situação crítica aqui. Não existirem serviços pertinentes para que possam fazer aí a avaliação da deficiência e do grau de impedimento. Ou seja, não há naquele município de residência do requerente ou do beneficiário quem faça a avaliação da deficiência e o grau de impedimento. Seja aquela avaliação médica, aquela avaliação social, não há quem faça. E aí, como é que faz? Neste caso,
fica assegurado o seu encaminhamento ao município mais próximo que contar com tal estrutura. Neste caso, em sendo encaminhado a um outro município, deverá o INSS realizar o pagamento das despesas de transporte e também de diária para este beneficiário que precisou ir para um outro município fazer a sua avaliação de deficiência e de grau de impedimento, tá certo? E os recursos serão oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social. Tranquilo? Então vamos entender bem isso aqui. Volta para mim, olha só. Opa, agora veio. Olha só, pessoal. Se no município onde reside aquela pessoa com deficiência não houver quem faça a avaliação da deficiência e do grau de impedimento, não houver, por exemplo, os médicos, peritos, né, os médicos que são da Perícia Médica Federal, os assistentes sociais do INSS para avaliação social e nem dos peritos médicos federais para avaliação do grau de deficiência, né, para avaliação médica. Então, como é que se faz? Não tendo os serviços de avaliação da deficiência e do grau de impedimento no mesmo município de residência do requerente, do beneficiário, ele deverá ser encaminhado ao município mais próximo, sendo que, neste caso, o INSS deverá arcar, está aqui, né, tanto com o pagamento do seu transporte para o outro município, quanto do pagamento de diária, para que ele possa se alimentar, enfim, outras despesas decorrentes. E o dinheiro virá, como nós vimos, do Fundo Nacional de Assistência Social. Fechado? Então, se não tem no seu município, você vai ser encaminhado para um outro município, o INSS paga o seu transporte e te paga uma diária também pelo seu deslocamento, já que ele não tinha equipe pronta para te atender no seu município. Seguindo, aqui para baixo, olha só. E se o requerente ou beneficiário precisar não conseguir ir sozinho, ele precisa de um acompanhante. Não basta o INSS pagar para ele a diária, o transporte, ele precisa de um acompanhante. E aí, como é que ele faz? Bom, neste caso, ele precisa de um acompanhante. A viagem deste acompanhante deverá ser autorizada pelo INSS. Se ficar configurado a necessidade do acompanhante, ela deverá ser autorizada pelo INSS. Não é poderá, é deverá, ok? Devendo o INSS realizar também pagamento das despesas de transporte e também de diárias com os mesmos recursos do Fundo Nacional, também para o acompanhante. Olha que interessante. Se for configurada a necessidade de acompanhante para que a pessoa com deficiência se desloque a outro município para fazer a sua avaliação médica e de grau de impedimento, constatada a necessidade de acompanhante, o INSS deverá, portanto é uma obrigação, o INSS deverá, né, autorizar que ele não apenas vá, o beneficiário, o requerente, como também o seu acompanhante, e não apenas o beneficiário, o requerente, vai ter direito ao pagamento, o INSS não vai pagar apenas transporte diária para o beneficiário requerente, mas também para o seu acompanhante. Ou seja, o seu acompanhante também terá direito ao transporte pago pelo INSS e também terá direito ali à diária paga pelo INSS. Quem paga é o INSS, mas o dinheiro vem da onde? Do Fundo Nacional de Assistência Social. Então o INSS paga, mas é um dinheiro que vem de outro ministério, vem de fora, né? Então vem lá do Fundo Nacional de Assistência Social e esses recursos é que vão pagar a diária e que vão pagar o transporte não só da pessoa com deficiência, quanto do seu acompanhante, se necessário for, para fazer a avaliação de deficiência e do grau de impedimento em outro município. Tá certo? E isso quando não houver tais serviços no seu próprio município. Vamos seguir. Muito bem. Seguindo. Mais observações relevantes para vocês aqui quanto ao requerimento. O valor da diária que for paga ao requerente ou beneficiário e também ao seu acompanhante será igualzinha, idêntica a qual valor? Ao valor da diária concedida aos beneficiários do regime geral de previdência social. Ou seja, o mesmo valor que o INSS paga, né, de diária quando houver necessidade, nos termos da lei,
aos beneficiários do regime geral de previdência será o mesmo valor pago aos requerentes do BPC Loas aqui, tá bom? Caso este requerente ou beneficiário esteja, às vezes ele não consegue nem se apresentar, né? Esteja impossibilitado de se apresentar no local da realização da avaliação da deficiência e do grau de impedimento, né? Às vezes ele não consegue se deslocar nem com acompanhante, nem com despesa de transporte paga, nem com diária, ele não consegue sair dali da cama, do hospital, enfim. Neste caso, os profissionais deverão deslocar-se até o local onde está o interessado, tá certo? E por fim, aqui nesse slide, a concessão do BPC, que é o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, ela independe de qualquer interdição judicial do idoso ou de qualquer interdição judicial da pessoa com deficiência. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Não tem que haver interdição judicial do idoso, também não tem que haver interdição judicial da pessoa com deficiência. O que tem que se fazer é a comprovação dos requisitos legais para que ele possa usufruir do respectivo benefício. Tá certo? Bom, então o que nós vimos aqui de interessante? Nós vimos, pessoal, que o valor das diárias pagas para o beneficiário, o requerente, bem como o seu acompanhante, quando devido, devem ser iguais àqueles que o INSS paga, né, aos beneficiários do regime geral de previdência social. Vimos também que se o requerente ou beneficiário estiver impossibilitado de realizar este exame, seja no próprio município, em outro município, não importa. Se ele estiver impossibilitado de realizar o seu exame de avaliação de deficiência e grau de impedimento, então os profissionais deverão ir até onde está este beneficiário requerente para então poder realizar os exames, tá certo? As avaliações. E por fim, para se conceder o BPC Loas, que é o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, independe, não é necessário, portanto, né, qualquer interdição judicial, seja do idoso, seja da pessoa com deficiência. Não precisam estar interditados em momento algum para que tenham direito a esse benefício. Beleza? Vamos voltar para a tela e vamos finalizar esse módulo. Olha só. Finalizando esse módulo. São requisitos para a concessão, vamos marcar bem aqui, para a concessão, a manutenção. Desculpa, pessoal, espirrei aqui. Vamos lá, de novo. São requisitos para a concessão, manutenção e revisão do benefício, conforme previsto em regulamento. Então, quais são os requisitos para a concessão, manutenção e revisão do benefício? Opa! Resfriado brabo. Vamos seguir. Duas condições aqui, dois requisitos que nós já havíamos visto anteriormente, né? O primeiro dos requisitos é a inscrição no cadastro de pessoas físicas, CPF. Tem que ter o CPF. E segundo, inscrição no cadastro único para programas sociais do governo federal, que é o famoso CAD único. Beleza? Então, vamos analisar aqui dois requisitos. Seja para a concessão do benefício, seja para a sua manutenção, seja para a sua revisão, conforme dispuser o regulamento. Vem comigo. Então, são requisitos: estar cadastrado no cadastro de pessoas físicas, ter o CPF, e também no CAD único, cadastro único para programas sociais do governo federal. Sem estar cadastrado no CAD único e sem ter o CPF, não cumpre requisitos necessários para obter o BPC Loas, nem para a sua concessão, nem para a sua manutenção, nem para a sua revisão. Então, para conceder, manter e obter as revisões, deve-se necessariamente estar inscrito no CPF e inscrito no CAD único, cadastro único para programas sociais do governo federal. Tá certo? Bom, vimos aqui todos os detalhes acerca do requerimento, como é que se faz o requerimento, quais são as regras e as peculiaridades do BPC Loas. No próximo módulo, vamos ver como se dará o seu
pagamento. Então nos encontramos já no próximo módulo. Até lá!